Eu vou pedir que a igreja acompanhe comigo Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Todos digam amém. Os irmãos podem se sentar. Amém. Igreja, eu gostaria que em casa os irmãos lessem, relessem o livro de Jeremias. Amém. Eu quero reiterar os pedidos de desculpas por não dar tempo hoje de eu convidar os grupos. Amém. Peço que os irmãos me perdoem, que o horário avançou um pouco. Igreja, Jeremias, no capítulo 18, quando ele traz aqui o que nós vamos chamar de uma parábola, falando a respeito de um vaso, falando a respeito do oleiro. Olha para mim, por favor. Na verdade, igreja, Deus está deixando aqui uma mensagem para a igreja. Escuta bem. Jeremias pregou nos últimos 40 anos de Judá. Judá, igreja, estava numa decadência, num declínio muito grande, moral. Já não ouvia mais a Deus, já não obedecia mais a Deus. Escuta. Mas eles ainda, igreja, mantinham uma aparência de povo de Deus. Para todos os povos ao redor, eles eram o povo de Deus. Mas à medida que Deus foi abençoando, aos poucos, as pessoas foram se afastando da verdadeira adoração. E aí o Senhor levanta a igreja, Jeremias. E Jeremias começa a ministrar dizendo o seguinte: mesmo vocês sendo povo de Deus, pela desobediência, vocês podem ser levados cativos, vocês podem perecer na mão de adversários ímpios e mais fracos do que vocês. Mas o povo, igreja, se convenceu de tal maneira de que a partir do momento que foram escolhidos como filhos de Deus, Deus não revogaria a promessa e manteria uma promessa dada lá atrás. Jeremias fala o seguinte: a Babilônia vai levar vocês cativos. E foi uma batalha, igreja, durante 40 anos. Jeremias ministrando: a Babilônia vai levar vocês cativos. E Jeremias teve que passar por todo esse processo. E por que Deus levantou Jeremias para falar sobre esse assunto? Escuta. Porque o povo dele estava de tal maneira soberbo que agora eles achavam que podiam ser displicentes para com Deus e nada acontecer. Olha as nações ao redor. Eles não servem o mesmo Deus que nós e nada acontece a eles. E eles esqueceram que era um povo escolhido de Deus. Escuta. Deus sempre levanta um profeta para alertar o povo. Meu irmão, minha irmã, nós fomos escolhidos pelo Senhor para sermos representantes dele. Algumas pessoas acham que é cômodo ser separado, escolhido pelo Senhor, porque agora que fomos escolhidos, fomos separados para comprar casa nova, carro novo. Fomos separados agora pelo Senhor, igreja, para ficar ricos e competir com os ricos que tem no mundo. Algumas pessoas acham que agora, igreja, nós temos ao nosso lado, ao nosso favor, Deus, e o mundo não tem. Alguns cristãos imaginam o seguinte: agora eu estou numa boa, porque agora eu posso estar na igreja, agir como evangélico, agir como o mundo, e ainda ter uma vantagem que eu salvo. E aí a negligência começa a vir também.
A negligência, igreja, é quando as pessoas com o tempo começam a se afastar de Deus e ficam adorando a imagem de Deus. Mas a essência de Deus consiste em uma vida ligada a Ele. É uma nova nação, uma nova conduta, um pensamento diferente. A base agora de conduta tem base na Bíblia. A conduta, igreja, ela segue parâmetros cristãos. A pessoa agora tem um vínculo diferenciado com Deus. Mas sempre haverão os negligentes, mesmo ouvindo, não dão crédito. Aí Deus, igreja, Ele avisa, escuta o que Ele está falando aqui, e vamos ver o que tem a ver conosco. E nós vamos extrair nessa noite, igreja, 9 pontos da passagem que Deus fala com Jeremias. Ele começa a dizer o seguinte, versículo 2: levanta-te, melhor dizendo, vamos começar com a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro. Meu irmão, minha irmã, Deus ele fala com Jeremias o seguinte: Jeremias, vai até tal lugar, porque Deus estabelece o lugar em que vai tratar conosco. Como que o irmão ou a irmã acha que Jeremias ouviu Deus falar com ele? Será que o irmão ou a irmã está imaginando que numa nuvem que poderia até acontecer, Deus chegou e falou: Jeremias, queria falar mais bonito, peraí. Jeremias, desce até a casa do oleiro. Lá, Jeremias, eu falarei contigo. Fala a verdade, não é isso que a gente imagina? É ou não é? Agora te falar uma coisa: como que Deus falou hoje para você estar aqui? Porque Deus que falou. Deus que pediu para você estar aqui hoje. Do mesmo modo que Ele falou para Jeremias. Sabe o que aconteceu, igreja? Jeremias foi até a casa do oleiro. Lá, conforme as coisas aconteceram, aí ele foi percebendo: mas peraí, é por isso que ele escreveu: Deus me mandou ir até lá. Eu quero que você repita comigo: Deus me mandou vir aqui. Você está entendendo? Porque quando você for ministrar para alguém, você vai dizer isso: Deus me mandou. Não foi mérito seu ou meu. Isso é uma soberba nós acharmos: olha, eu simplesmente resolvi vir à casa do Senhor, eu simplesmente resolvi preparar um texto para pregar. Deus me mandou trazer essa mensagem. Deus nos trouxe aqui. Por quê? Porque Deus quer tratar conosco. Deus quer conversar conosco. No versículo 3, Jeremias vai dizer o seguinte: e desci a casa do oleiro. Irmãos, olha o que eu vou falar para a igreja nessa noite. Se você pegar pela fé, vai ser uma chave de mudança da tua vida. Princípio da obediência. Igreja, o princípio da obediência é extraordinário, é tremendo. E Deus não entra muito em detalhes. Deus cita os fatos. A obediência é a chave de toda a construção. Toda construção segue uma ordem de obediência. Imagine o irmão falar de um edifício. No edifício, igreja, pode ter 100, 200 funcionários. E os funcionários de um edifício, escuta, não podem fazer o que bem quiserem. O rapaz, o irmão, o funcionário que trabalha com a massa, ele não pode inventar, igreja, simplesmente falar: vou fazer uma mais assim, uma mais assim. Ele tem que fazer exatamente a que vai ser necessário para o edifício. O funcionário, igreja, que mexe os guindastes, ele não pode simplesmente falar: opa, vou me pendurar no guindaste, vou mexer com as meninas, dando tchau nos prédios. Não pode, tem uma ordem. Ninguém faz o que quer. Escuta o que eu vou te falar: na obra de Deus ninguém faz o que quer. Deus é o construtor. Ele sabe o que Ele está fazendo. Escuta essa. Por isso que o princípio da obediência, igreja, tem que estar ligado à cabeça. Quando, na palavra do Senhor, Deus orienta, olha bem, desce, ele desceu. E ali, igreja, no momento que ele chega, ele presencia uma cena, olha bem. E eis, versículo 3, e eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre rodas.
Ele percebeu, igreja, aquelas rodas são aquelas rodas mesmo que a gente vê nos filmes. O oleiro estava fazendo uma obra. E de repente, igreja, o vaso que ele fazia quebrou na mão do oleiro. O vaso quebrou na mão do oleiro. E Jeremias, quando ele olha, ele poderia olhar com o olho carnal e falar: puxa vida, esse cara não é bom nem no que faz, acabou de quebrar um vaso na mão dele. Mas na hora, ele sentiu, escuta, um toque espiritual. Meu irmão, sabe o que é o toque espiritual? É você perceber o seguinte, escuta bem, você pode chegar no culto de hoje e você falar: olha, fiz mais um culto lá na igreja, estava calor, o som da igreja deu um probleminha, o pastor estava bonito de camiseta, por favor, né? Mas você não veio aqui para ver isso. Entendeu? Quando você tem olhos espirituais, você começa a perceber: Deus está nesse negócio. Tem algo acontecendo nesse lugar. Jeremias, quando aquele outro lado, ele falou: Deus está nesse negócio. Eu não vim ver você, oleiro. Eu não vim ficar aqui admirando você fazer o vaso. Algo está acontecendo aqui. Jeremias, que interpretou, que quer dizer discerniu que Deus estava naquele negócio. E o Espírito Santo começou a falar com ele mais ainda. Escuta, no momento, igreja, que aquele vaso quebra na mão do oleiro, escuta agora, como o vaso que ele fazia na mão, se quebrou na mão do oleiro, ele fez outro vaso, conforme ele desejou, talvez um vaso diferente. E nessa hora veio ao coração dele a voz do Senhor, a palavra de Deus, que falou, igreja, no coração dele o seguinte: olha bem, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ao casa de Israel? Deus sabia, igreja, que Jeremias estava com o coração quebrantado, porque ele via a nação de Israel perecendo, acabando. O povo já não ia nos cultos, o povo só ia nas solenidades e nas festas, o povo já não orava, igreja, o povo já não tinha mais prazer em servir a Deus, igreja. Meu irmão, minha irmã, escuta bem, em muitas, não falando mal de nenhuma denominação, escuta, mas estamos vivendo hoje um processo na igreja evangélica, que em algumas denominações, se não houver algo, se alguém falar: vamos lá na igreja, vai ter o quê? Quem vai lá hoje? E alguns líderes sabem que se ele não levar alguém que eu digo, igreja, é algum astro, estrela, você entendeu? Tem que ser um telepastor, tem que ser um telelevita. Se for apenas as pessoas habituais, igreja, algumas pessoas já querem ver algo novo, você entendeu? E daqui a algum tempo ela vai querer que alguém faça um malabarismo. Sabe teu irmão lá, que ele faz um malabarismo orando, você entendeu? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome... Aí todo mundo ficou: olha que lindo, mas nem ouviu a oração que ele fez. Outros têm que daqui a um tempo oferecer um carro. Olha, vai ter um sorteio de um carro. Você vai na minha igreja evangélica regular, nós vamos sortear nesse final de semana um lindo, e fala o nome do carro. Vai ter gente que vem: oh, aleluia, me dá 2 bilhetes aí, por favor. Oh, glória a Deus, Senhor, que meu nome seja sorteado. Ainda fala que foi servir a Deus. Mentira! Está me entendendo? Escuta isso, falando nesse sentido. E o que Deus está falando conosco nessa noite? Meu irmão, minha irmã, Deus está falando aqui para Jeremias avisar o povo o seguinte: olha, vocês vão quebrar, vocês vão ser levados cativos, vocês vão servir realmente como cativos, mas eu posso fazer de vocês um povo novo. Eu posso mudar do jeito que eu quiser. Se esse oleiro consegue mudar esse vaso do jeito que ele quer, eu que sou o oleiro de almas posso fazer muito mais, diz o Senhor. Meu irmão e minha irmã, a igreja evangélica vem vivendo um desânimo espiritual. Para alguém ganhar uma alma está difícil, um deixa para o outro, é igual um jogo de futebol, você entendeu? Deixa para mim, a bola sai e ninguém faz nada. Muitos de nós agora, igreja, estamos cada dia com mais medo de orar. Eu falava numa reunião com o meu diaconato lindo e maravilhoso, igreja, que não na minha igreja, na igreja dos outros, na minha não. Mas tem diácono que tem medo de demônio, igreja. Tem cristão, igreja, que já não ora por ninguém, não impõe a mão mais em ninguém. Tem cristão, igreja, que já não dá uma bala mais para ninguém, você entendeu? Tem cristão, igreja, que já não prega mais para ninguém, que já não quer mais falar para alguém
podem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tem cristão, igreja, que vê um beijo gay numa televisão e ele simplesmente fala: o sangue de Jesus tem poder. Esse povo está perdido, Deus. E o que? E nós? Amamos a todos, e é para amar o homossexual, o bissexual, o pedófilo, ame todos, mas não concorde. Mas não concorde. É nesse momento que a igreja levanta um clamor, presta atenção. E se meu povo que me se chama, confessa, humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus. E quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus? E nós estamos orando? Fala a verdade, nós estamos orando, levantando um clamor pela nação, porque alguém tem que ficar na brecha. Aqui Deus está falando de Jeremias, igreja, porque por uma nação inteira ficou Jeremias. Era ele que se condoía, era ele que falava: Deus, vou levar o povo cativo. Deus falava: vai lá avisar o povo. Jeremias ia lá avisar o povo: povo, volta para Deus. Não adianta ficar o tempo todo na frente da televisão, não adianta ficar o tempo todo no Face, na frente do computador, porque vai chegar o dia de luta, vai chegar o dia de batalha e derrota. E essa ideia de achar que evangélico não passa vergonha, que evangélico não perde casamento, que mulheres evangélicas não padecem de depressão, internação em instituições psiquiátricas, essa ideia de achar que homens de Deus não se matam, essa ideia de achar que homem de Deus não sai com outra mulher e vai embora e deixa a casa, essa ideia de achar que filho de crente não se suicida, essa ideia de achar que filho de crente não vai pelo mundo, abandona tudo, sai de casa, o lar vira uma verdadeira desgraça, é um equívoco. É uma acomodação achar que o mal não chega à nossa casa. É uma acomodação achar, igreja, que infelizmente a miséria e a pobreza não chegam à nossa casa. Nós temos que quebrar essa ideia, infelizmente, igreja, propagandeada, de que nós estamos ilesos a todo o tipo de problema que assola a humanidade. Agora nós estamos tão bem, olhe bem o que o Senhor diz: tolo! Hoje te pedirão a tua alma, o que você tem. Olha bem, irmão, hoje pode ser teu último dia de vida, mas a gente acha que é eterno. Na verdade, não precisa orar mais. E o que vai acontecendo? Muitos já não são mais batizados com o Espírito Santo, igreja. E há uma luta. E os que são batizados com o Espírito Santo já não têm mais o hábito de orar em línguas. E existem aqueles que têm até vergonha, igreja. Muitos hoje têm vergonha se tiver que falar numa faculdade, se tiver que falar dentro de um ônibus, se tiver que falar para vizinhos. Mas na hora que vemos, igreja, um filho numa overdose, rolando no chão com o olho estribuchado, na hora que o pai e mãe batem um carro, igreja, na hora que ele vê o filho, o pai, preso nas ferragens, sabe o que ele faz? Senhor, escuta, Senhor, quem faz isso? O ímpio. Só que nós estamos tendo um problema delicado. Deus levantou um povo para ter comunhão com Ele, um povo para conversar com Ele, igreja, na viração do dia, um povo que tem acesso agora, livre, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O acesso para nós é livre, igreja. É ou não é? É ou não é, igreja? E o que impede? Me responda, o que impede? É isso que Deus está falando aqui, igreja. É isso que Deus está orientando o povo aqui, igreja. E eu quero dizer para você algo maravilhoso de nós. Ainda bem. E é nesse sentido que Deus está falando que eu vou te falar nessa noite. Talvez o irmão, irmã, ouvindo a pregação, o irmão fala: puxa vida, Deus, o que eu vou fazer agora? Porque só você sabe como está o teu coração. Só você sabe como está a tua família. Só você sabe como está o teu sonho. Só você sabe, meu irmão e minha irmã, como está a tua vida. Agora o detalhe: só Deus sabe como será o nosso futuro. É por isso que o Senhor já chega agora para nós e Ele já começa a conversar conosco. E eu quero dizer para você o que Deus me manda te falar nessa noite. Meu irmão, minha irmã, talvez algo aconteceu na tua vida e você está até com vergonha de voltar para Deus. Talvez, meu irmão e minha irmã, você planejou tantas coisas, escuta, e as coisas não fluíram como você gostaria. E aí o nosso adversário sopra dizendo o seguinte: mas a tua vida é para ser assim mesmo, entendeu? Um casamento que não é lá um casamento, mas é um casamento. Uma casa que não é lá uma casa, mas é uma casa. Um carro que não é lá um carro, mas é um carro. Um sentimento de amor pelo marido que não é esse amor, mas é um amor. E a vida vai ficando, mas é uma vida. Entendeu? Aí o Senhor falou assim: ó, eu vim para que você tenha vida, e tenha vida com? Isso é vida que sobra.
É nesse momento, igreja, que nós fazemos exatamente igual fez o filho pródigo. E o que o filho pródigo fez? Teve um momento, igreja, que ele estava vivendo com pessoas, e ele olhava aquelas pessoas, olhava a vida dele, estava nivelada com a vida das pessoas. Mas ele falava: peraí, os empregados do meu pai vivem melhor do que essas pessoas que estão aqui. Eu vou voltar para ele. Eu vou voltar para ele. Eu vou voltar para ele. Porque ele sabia, igreja, a diferença da vida que era com o pai. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Não deixa o diabo te enganar com uma vida mais ou menos. E ele fala: essa é a vida que Deus tem para você. Essa é a vida que é para você viver. Escuta, o cristão, se não tomar cuidado, ele se acostuma com as bolocas que os porcos comem. O cristão, igreja, ele vai se acostumando com uma vida que ele acha que aquela é a dele. Essa é a porção que me cabe. É a minha parte desse latifúndio. É a parte maior que eu tirei em vida. Está errado. É você pensar o seguinte, presta atenção nisso: o meu Deus tem muito mais para a minha vida. E a partir do momento que eu estiver nele, eu sei que eu vou dar frutos, igreja. É o momento que o impossível começa a acontecer. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, olha bem. Talvez, meu irmão e minha irmã, a tua vida em algum momento ela quebrou. O teu sonho em determinado momento parece que ele já não caminha mais. Talvez você pense: mas o pastor vai entrar nessa linha de novo. Enquanto Deus me der para falar sobre esse assunto, eu tenho que falar. Talvez você chegou nos 40 e nos 50 e já está pensando na aposentadoria. E fazer o quê? Né? Ficar sentado, andando pela Tiradentes, sentado nas pracinhas. Está errado. É onde você vai falar o seguinte: essa segunda fase da minha vida vai ser a época mais produtiva da minha história. A irmã que talvez nessa noite, uma situação no casamento, uma situação na vida, e de repente você fala: eu já não tenho ânimo, já não tenho forças mais para reconstruir a minha história. Como não? É nesse momento, igreja, que vem uma força não física. Física foi até agora. Daqui para diante é espiritual, igreja. É onde Deus começa a preparar o que há de melhor. Escuta, o melhor da minha vida, o melhor da sua vida, profetiza, ainda está por vir. O melhor da nossa vida ainda está por vir. Presta atenção nisso. Talvez no momento em que algo quebrou, você está vivendo, igreja, colhendo os cacos da vida. E Deus me manda te falar que Ele tem uma vida inteira, nova e cheirosa para nos dar. E aí a gente olha para Deus e começa a achar que não merecemos essa vida, igreja. Mas essa vida que Deus tem não é por merecimento, igreja. É por graça. É porque Ele que é bom, igreja. Ele é tão maravilhoso, igreja, que Ele dá. É onde a gente fala: Deus, mas espera aí. Olha o povo de Israel falando. O povo de Israel mentiu, pecou, errou, adulterou, fez de tudo. E sabe o que Deus fez? Mandou um profeta. E esse profeta começava a ministrar. O povo foi levado para a Babilônia, e lá tinha profeta que ministrava para o povo. O povo foi para a Síria, e lá tinha profeta que ministrava. O povo foi para o Egito, e lá tinha profeta que ministrava. Em todo o tempo, Deus nunca abandonou o povo. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã. A palavra do Senhor diz assim: ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, todavia eu não me esquecerei de ti. Talvez você nessa noite, preste atenção nisso, começo de fevereiro, você de repente está endividado, escuta, mas tão endividado, só que você agora já não tem mais aquele ânimo, nem a fé de falar: Deus pode, como disse o hino aqui, Deus pode tudo, Deus pode restaurar. Sabe, igreja, quando você fala: mas Deus restaurar crédito, SPC, Serasa, meu irmão, minha irmã, tem pessoas que estão enroladas e têm vergonha de falar com Deus. Há pessoas que hoje estão vivenciando um período de determinadas catástrofes de saúde. Vou falar dessa catástrofe de saúde, uma saúde frágil, as coisas não se acertam, desânimo para viver, mas ela não tem coragem mais de se dobrar, de chegar até o Senhor e falar. Há pessoas que estão quebradas financeiramente, igreja, já não tem sequer crédito em nada que vai fazer, mas não querem mais falar com Deus, sabe? Há pessoas que ministerialmente estão quebradas, igreja. O ministério não vai para frente, mas ela vai levando mais ou menos esse ministério. E sabe o que Deus fala, igreja? Ele tem algo novo para dar na nossa mão, na nossa vida. Mas a gente acha o seguinte: deixa eu me remendando esse daqui. Uma coisa para a igreja, que Deus falou para Jeremias, é uma revelação. Quebrou, deu problema, não está como você quer, coloque na mão do oleiro. Põe na mão do oleiro. Vou repetir: coloca na mão do oleiro. A pessoa que não entende nada, sabe o que ela fala, igreja? Mas esse vaso quebrou. O vaso quebrado não tem como arrumar. Para mim não tem, para você não tem.
Mas o oleiro, ele domina. O oleiro, igreja, além de ele desfazer, ele faz outro do modo que ele quer. E sabe o que Deus manda falar para você nessa noite? Presta atenção. Você não tem ideia do que Deus tem para mim e para você. Escuta, às vezes nós achamos, sabe? Ah, Deus, o que o Senhor vai fazer com isso aqui, Deus? Já quebrou, já está descolorido, o que o Senhor vai fazer? Nós não sabemos fazer no novo. A gente sabe remendar, repintar, colar, costurar e pregar. Deus faz um novo, uma vida nova, um ministério novo, uma família nova. Deus faz de novo tudo como era e até melhor do que era antes. Deus reconstrói. Ele dá uma ordem, tem que dar. Ele dá uma ordem, entrega, tem que entregar. E é o que Deus me manda falar para você nessa noite. Não importa o que tenha ocorrido no passado, Deus continua no mesmo lugar esperando que nós olhemos para Ele novamente e coloquemos nas mãos dele o que fizemos com a nossa vida, o que fizemos com o casamento, o que fizemos com a vida financeira. Sabe, escutando? A pessoa também fala, pastor, você está falando do casamento, mas meu casamento está uma bênção. Você não sabe que o marido vai morrer daqui a uma semana. Sangue de Deus tem poder. Quanto tempo você acha que ele vai durar? 30, 40 anos? Mas vai morrer, igreja. Quanto tempo você acha que ela vai durar? 40, 50 anos? Mas vai morrer, igreja. E o emprego, por mais que dure, você vai ser aposentado, igreja. E se não perder o emprego, escuta bem. Mas o ser humano tem o hábito de achar, igreja, que um período curto de tempo simboliza uma eternidade. E ele se apoia, igreja, no lapso temporal como se fosse durar uma vida inteira. Escuta, aí quando chegam os dias problemáticos da vida, é onde ele começa a achar que nada tem saída. Vou te explicar uma coisa nessa noite. Quando a gente coloca a fé no Senhor, não importa o que venha acontecer na nossa vida, igreja, nenhum mal abala o nosso coração. A fé vai fazendo com que as bênçãos do Senhor sejam atraídas e renovadas na nossa vida. Eu quero convidar o diaconato, entra aqui por gentileza, e eu quero pedir que a igreja se coloque de pé. Vou pedir que a igreja se coloque de pé agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração com você. E eu vou pedir, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar o coral aqui à frente, por favor. Amém? Coral, vem à frente, por gentileza. E eu quero convidar, meu irmão e minha irmã, nessa noite, você vai colocar nas mãos do Senhor o que parece impossível de ser reajustado. Não pegue para você uma crítica de Deus como se Deus estivesse apontando na tua face, sabe? Não importa o que houve, nessa noite peça perdão, se conserte com Deus. Talvez você pegou tudo que Deus te deu e você jogou fora. Talvez, meu irmão e minha irmã, esse assunto até te incomode, porque alguns já se acostumaram com as bolotas que os porcos comem e estão até satisfeitos, porque para ele aquilo é o máximo que ele pode chegar. E Deus me manda te falar, olhe bem, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Talvez, meu irmão e minha irmã, você ache que o ápice da sua vida é o momento em que você se encontra, mas você não percebe, aleluia, que o que Deus tem nas mãos, igreja, superabunda, tanto em quantidade quanto em qualidade, aquilo que nós hoje olhamos. Talvez para você, meu irmão e minha irmã, sentar, comer, dormir, acordar, beber, levantar, sentar, comer, beber, dormir, beber, e assim vai, é vida. E Deus me manda falar para você, aleluia, que Ele tem muito mais a dar, igreja. Há uma diferença, igreja, quando a nossa vida tem o prazer, quando a nossa vida tem a unção de Deus, quando nós estamos ligados em Senhor. Nessa noite, se você assim quiser, o Espírito Santo vai te dar uma nova visão. É só você entregar nas mãos do Senhor essa noite, entrega tudo, entrega a tua vida, entrega teu trabalho. Escuta, talvez você nessa noite esteja desempregado, talvez você esteja subempregado. Talvez, meu irmão, minha irmã, você não conseguiu passar naquele vestibular, não passou na prova do Enem. Talvez, meu irmão e minha irmã, o namoro se desfez, o casamento acabou. Talvez você nessa noite, quem olha, imagina que está tudo bem, está tudo ótimo, mas só você sabe como está o teu coração nessa noite. O que eu posso afirmar, igreja, é que ninguém entrou aqui nessa noite por um acaso.
Todos nós estamos aqui nessa noite porque Deus sabe o que está acontecendo no nosso coração. E foi Ele que nos chamou aqui para tratar conosco. E Deus me manda te falar, olhe bem, eu, abre aspas, ainda sou teu Deus. Deus me manda te falar isso nessa noite, igreja. Esse Deus Todo-Poderoso, que se apresenta como nosso Deus, verdadeiramente tem todo o poder. Ele detém todo o poder. Escuta, é difícil entender, igreja, o que alguém detém todo o poder. Deus, igreja, Ele dá a quem quer o que Ele quer. Deus, igreja, é aquele que faz com que o mar recue, abra no meio. Ele é aquele, igreja, que faz com que o sol, a lua, o que mais nós quisermos falar aqui, pare. Ele é aquele, meu irmão e minha irmã, que para o tempo por nossa causa. É aquele, meu irmão e minha irmã, que abre a porta onde parecia impossível abrir. É aquele que faz o telefone tocar com a resposta que precisamos. Deus é aquele, igreja, que nos leva até as águas tranquilas e aos passos verdejantes. É Ele, igreja, que prepara o emprego dos sonhos. É Ele, meu irmão e minha irmã, que nos dá um salário acima do que a nossa competência poderia dar. Mas Ele também fala conosco, esforça-te que eu te ajudo, viu? É você se preparar para os vestibulares, é você fazer as provas da OAB, segunda fase agora. É você conhecer os programas governamentais. É você, meu irmão e minha irmã, se informar a respeito de tudo que está ao teu redor. Quanto maior a nossa gama de conhecimento, igreja, maior a nossa inserção nas bênçãos de Deus. É você começar a perceber quais direitos seus estão sendo violados espiritualmente. Às vezes, igreja, a moradia é a pior, mas nós achamos, igreja, que é o que o nosso salário consegue alcançar. Às vezes, meu irmão e minha irmã, os filhos estão estudando mal, mas nós estamos agradecidos, pelo menos está estudando. E chega um momento que nós começamos a pensar diferente. Meu Deus, eu sei, Pai, que o Senhor pode mudar a minha história, dos meus filhos e da minha descendência. Que o Senhor pode mudar a história, Pai, do povo da minha igreja, do povo do meu bairro, meu Pai. Eu creio, meu Deus, que o Senhor tem muito mais a nos oferecer e dar. Meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar nessa noite, sabe? A você deixar o Espírito Santo abrir os teus olhos. Você vai começar a olhar para você e entender o seguinte, olha bem, as pessoas disseram que você é essa pessoa, sabe? Sabe quando alguém fala, você nasceu para ser empregado, você nasceu para ser mandado, você nasceu para morar longe, você nasceu para ganhar pouco, você nasceu para fazer a riqueza dos outros, e a pessoa vai pondo isso na cabeça, igreja. Olhe bem, uma coisa é por um tempo eu estar, outra coisa é eu ser. Está escutando? Deixa o Espírito Santo abrir a mente nessa noite. À medida que Deus, igreja, vai revelando quem nós somos, nós começamos a querer aquilo que nós temos por direito. É por isso que aquilo que não conseguimos, igreja, historicamente, aquilo que às vezes não conseguimos economicamente, igreja, nós conseguimos espiritualmente. É por isso que a oração, igreja, ela vai além da condição e capacidade do homem. Se não entendermos o que é oração, nós vamos confundir a oração com o poder humano. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Tudo. O que é tudo? Para alguns, de repente, a mente não abre. Tudo, para ele, tudo, muitas vezes, é R$3 para pegar a condução. São R$3 para pegar a condução. Está me escutando? Olha para mim, em nome de Jesus. Para alguns, tudo, igreja, é o dinheiro para pegar a condução e comer amanhã. É o tudo dele. Eu tenho que procurar entender qual é o tudo de Deus. Aí começa a mudar a minha vida. Aí eu começo, igreja, não a missionar, não é isso. Mas eu começo, igreja, a desejar. A desejar. Peraí, Deus sabe as limitações que vieram na minha vida. Eu quero te convidar nessa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, que mais ele fará. Deus vai te dar as oportunidades, igreja. Deus vai mandar oportunidade. Presta atenção, vou repetir. O que nós precisamos é oportunidade. É que uma porta se abra naquele momento. É estar no lugar certo, na hora certa, diante das pessoas certas. E é o que Deus faz na nossa vida. E é de oportunidade em oportunidade que os milagres vão acontecer na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, se prepare, porque algo tremendo, aleluia, já está acontecendo nesse lugar. Algo maravilhoso, igreja. Deus não nos trouxe aqui por um acaso, presta atenção.
Talvez você está comendo bolotas e até achando ótimo. Meu irmão, minha irmã, por um tempo pode ser que a fome é grande. Mas nós não podemos querer viver só para saciar a fome, viu? Existem coisas, igreja, muito mais coisas que nós podemos buscar em Deus. Volto na primeira parte da pregação. De repente você vai dizer: ah, pastor, mas a minha vida quebrou, meu sonho quebrou, tudo acabou. E você está querendo remendar, né? Você está querendo levar do teu jeito. Meu irmão e minha irmã, eu espero no Senhor que todos recebam essa revelação nessa noite. Meu irmão e minha irmã, deixe o Espírito Santo expandir a visão para você entender qual é o potencial que está aí dentro de você. E aí, quando as oportunidades chegarem, você não vai achar que é muito para você. Você vai perceber, igreja, que Deus vai permitir que verdadeiros gigantes se oponham a nós. Mas os gigantes que se opõem a nós não é para que corramos, pelo contrário. Esses gigantes, igreja, têm a ver com o que Deus quer fazer na nossa vida. Vão surgir oportunidades enormes na nossa vida, mas também vão surgir lutas enormes. E essas lutas enormes, igreja, é que nos trarão crescimento. Não é para correr, fugir de luta, mas é para entender: Deus está forjando em nós um caráter de pessoas vitoriosas. Deus está trabalhando na nossa mente. Volta à primeira parte, olha bem. O que você não pode fazer, Deus vai fazer. Feche os olhos, por favor.